Tendo sido estabelecido essa cronologia, essa ordem dos eventos, vamos agora aprofundar em cada capítulo de Apocalipse e ir para essas descrições dos eventos que estão acontecendo. Então a gente pode começar aqui em Apocalipse capítulo 5, tem umas coisas muito interessantes para a gente aprender, que é esse livro com os 7 selos. E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, e nem de olhar para ele, perdão. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. E esse versículo 3 aqui, que fala que nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ele é muito interessante porque ele nos ensina esses 3 locais onde a gente pode encontrar seres humanos. Então tem pessoas que foram para o céu sim. Tem muitas falsas doutrinas por aí que ensinam que por muito tempo as pessoas iam para o seio de Abraão, um local onde ficava bem próximo do inferno, no centro da terra, e só depois que Jesus Cristo foi crucificado que ele levou as pessoas para o céu. E tem pessoas que chegam ao ponto até de dizer que não tem céu, assim, no sentido de que as pessoas não vão para o céu, só Deus fica lá. Então a gente não vai para lá de maneira alguma. Então isso não é uma doutrina bíblica. Se a gente for olhar em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar que ele conhece um homem que foi arrebatado, ele não sabe se em corpo ou se em espírito, e que ele foi até o 3º céu, e lá ele viu coisas indescritíveis. E ele também chama o 3º céu de paraíso. Então, paraíso é aonde? No 3º céu. São sinônimos. A gente tem também Elias, que foi arrebatado. A gente tem Enoque, que foram arrebatados. Então, assim, só eles estavam lá no céu. Lá no céu era Deus e Enoque. E depois Elias. Então, não faz sentido nenhum. As pessoas que morriam iam para o céu. As que acreditavam em Jesus, as que eram salvas, iam para o céu e até hoje vão para o céu. Somente não em corpo. Então, tendo estabelecido isso, vamos aqui para o versículo 4. E eu chorei muito porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. Continuando para o versículo 5. E um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então a gente tem aqui esse cordeiro como se tivesse sido morto, que é Jesus Cristo. Então este é o momento aqui em que Jesus Cristo entra na cena, em Apocalipse capítulo 5, representado aqui por um cordeiro como se tivesse sido morto, cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, ele morreu por nossos pecados, ele foi crucificado, foi sepultado e desceu ao inferno por 3 dias e 3 noites por nós, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. Então por isso que ele é um cordeiro como se tivesse sido morto, porque ele não continuou morto, ele ressuscitou. Então a gente tem aqui essa figura de 7 olhos, 7 chifres. O que isso quer dizer exatamente? Eu já vi pessoas vendo representações artísticas de Apocalipse capítulo 5, falando: nossa, mas o que é isso? Isso é algo que parece Satanás, isso é algo que parece bem estranho. Então as pessoas se assustam com uma descrição aqui que é de Jesus, até chegar ao ponto de falar essa blasfêmia. Nossa, isso aí não é algo de Deus, né? Mas é uma descrição de Cristo aqui. E por quê? Basta entender o porquê. 7 olhos representam 7 Espíritos de Deus. Os chifres também. E chifre na Bíblia está associado com o quê? Força, o poder de um reino. E a gente pode encontrar essas menções de 7 espíritos e 7 olhos também em outros locais na Bíblia. Então eu gostaria aqui de ir para Isaías capítulo 11. Eu confesso que eu nem estava pensando em fazer um vídeo específico sobre o capítulo 5, eu já queria ir direto para os selos, mas tomando em consideração essas descrições, 7 olhos, 7 chifres e o choque que as pessoas ficam, eu acho que é interessante a gente aprofundar também nesse capítulo. Isaías capítulo 11, indo para versículo 2. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito do conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Então, quais são os 7 Espíritos de Deus? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, não só de sabedoria, mas também de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus. A gente também tem outra menção deles em Zacarias, outras 2 menções para falar a verdade. Então a gente vai aqui para Zacarias, logo no final do Antigo Testamento, antes de Malaquias, depois de Miqueias, Zacarias, indo para o capítulo 3, indo para o capítulo 3 aqui, no versículo 9. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Então, nessa pedra estarão 7 olhos. Se a gente for olhar Salmos, constantemente, Davi ou os salmistas estão dizendo o quê? O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha única rocha. Eu confio no Senhor. O Senhor é minha proteção. O Senhor é meu escudo. Então, a rocha está associada com Deus. Então, a gente vê mais uma vez essa rocha com 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. E se a gente ir para o capítulo 4, buscando aqui o versículo... estabelecendo a fundação, logo para o final. Versículo 10. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas, pois eles se alegrarão, e verão prumo na mão de Zorobabel, com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para o outro. Então, não somente eles são 7 Espíritos de Deus, mas eles percorrem toda a terra. Toda boa dádiva provém do Senhor, provém de Deus. É isso que o livro de Tiago nos ensina. Então, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento provém de Deus. O verdadeiro poder também, o verdadeiro entendimento. Então, esse é o significado. A gente não tem que se assustar. Nossa, mas que coisa diferente, 7 olhos, o que será que isso? Vocês leram as descrições de anjos, 4 faces, 4 asas, falando dos querubins. A gente também tem os serafins, que são animais com 6 asas e olhos cobrindo o corpo todo. É claro que vai ser algo diferente do terreno. Não é uma glória terrestre, é uma glória celestial. A gente está falando de anjos, ministros de fogo. A gente não está falando de um ser humano, a gente não está falando de um animal comum, de coisa aqui da terra. É de algo celestial. Então, claramente, eles vão ter uma aparência diferente para nós. Agora, a gente não precisa temer, falar, nossa, mas isso aí só pode ser algo relacionado com um monstro, relacionado com algo ruim. Não, somente é algo diferente do que a gente está acostumado. Então, essa aqui é uma descrição do cordeiro, que a gente vê aqui, e está explicado 7 chifres e 7 olhos. A gente viu cada um desses espíritos quais eles são, Isaías capítulo 11. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família e língua e povo e nação. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Aqui falando o quê? Do reino milenar de Cristo, do reino de 1000 anos de Cristo. Jesus Cristo nos tornou reis e sacerdotes. A gente vai poder reinar com Ele. Claro que abaixo dele, mas ainda assim é algo de muita alegria, de muita felicidade, a gente ter sido tornado reis e sacerdotes para o nosso Deus. Indo aqui para o versículo 11, e eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. Quantos anjos existem por aí? Você tem a sua resposta aqui. Então, um número inumerável. 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. Então, um número enorme de anjos. Dizendo em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto para receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e bênção. E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo o que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção e honra e glória e poder sejam aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. O assentado sobre o trono aqui
acredito que seja Deus o Pai e o Cordeiro, Deus o Filho. E os 4 animais disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Então, aqui a gente encerra o capítulo 5, lendo sobre esse livro com 7 selos que o Cordeiro vai abrir. E a gente vai adentrar nesses 7 selos no capítulo 6, no próximo vídeo. Fiquem ligados aí para mais informações sobre o fim dos tempos. Até mais.